Fala aí, cinéfilos, beleza? Antes de começar, eu queria agradecer a Vitrine Filmes, que mandou uns kits com cartazes e ingressos do lindo filme O Farol. A gente vai sorteá-los lá no Instagram do Cinéfilos e para participar é só entrar no link que está na descrição desse vídeo ou ir direto lá no feed do nosso Instagram. Como ela foi de sobrevivente de uma catástrofe a anti-heroína da DC? O vídeo de hoje é o perfil da atriz Margot Robbie. Margot Elise Robbie nasceu na cidade de Dalby, um município localizado no estado de Queensland, no nordeste da Austrália. Sua família, de origem escocesa, vinha de uma tradição de fazendeiros. Do lado da sua mãe, o foco era na produção de grãos e hortaliças, e o seu pai plantava cana-de-açúcar e mangas. Ou seja, a atriz cresceu em meio à vida rural e não teve nenhum exemplo de carreira artística dentro de casa. Margot chegou a estudar teatro na escola, mas naquela época não pensava que poderia seguir carreira nisso. Para você ter uma ideia, ela foi abordada para fazer a sua primeira participação em um filme enquanto estava trabalhando em um dos seus 3 empregos na época. Ela fazia faxina, trabalhava no Subway e também em uma loja de surf. A produção em questão era de baixo orçamento e estava sendo gravada nas redondezas da loja, mas serviu como um primeiro passo. Depois disso, nossa perfil encontrou um agente, começou a fazer testes para a televisão e aos 17 anos e pela primeira vez em sua vida, se viu morando sem família e sem dinheiro na cidade de Melbourne, no extremo sul do país. Após várias tentativas, ela conseguiu um papel fixo na série Neighbours, na qual ela passou 3 anos trabalhando 17 horas por dia, 5 dias por semana. Nesse momento de sua vida, a ambição de alçar voos mais altos começou a crescer na atriz. Pensando grande, ela passou a juntar dinheiro para o sonho de Hollywood, fazer aulas de interpretação nos dias de folga, treinar com um especialista para aprender o sotaque do inglês americano e pressionar o seu agente por outras oportunidades. Somente 5 dias após o término do contrato com a produção australiana, ela já estava mais do que pronta para dar o próximo passo e se mudou para a Califórnia, Estados Unidos. Já morando na cidade de Los Angeles, ela fez o teste para um remake de Charlie's Angels para a televisão e recebeu uma oferta para participar da série Pan Am. Isso a levou para Nova York, onde passou a maior parte daquele ano, e no verão de 2012 veio o papel que mudaria para sempre a carreira da nossa perfil. A grande chance de Margot veio das mãos do lendário diretor Martin Scorsese. Ele estava se preparando para filmar um dos meus trabalhos favoritos do cineasta, O Lobo de Wall Street ou The Wolf of Wall Street. Foi das mãos de sua fiel diretora de elenco, Ellen Lewis, que Martin recebeu o material de nossa perfil e as coisas se desenrolaram daí. Margot causou uma ótima primeira impressão, tanto no diretor quanto no seu parceiro de cena ilustre, Leonardo DiCaprio, que já tem perfil aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. Em entrevista, ela comentou sobre o teste e a primeira vez que encontrou com esses ícones do cinema. Na minha cabeça eu estava, você só tem literalmente mais 30 segundos nesse teste, e se você não fizer alguma coisa impressionante, tudo vai ser em vão. É uma oportunidade única na vida, vai lá e aproveita. Então eu comecei a gritar com ele, e ele gritou de volta. E ele estava bem assustador, eu mal conseguia acompanhar. E ele finalizou dizendo, você deveria estar feliz com um marido como eu, vem aqui e me beija. Então eu andei até bem perto do rosto dele e pensei, talvez eu devesse beijá-lo quando eu vou ter outra oportunidade de beijar o Leonardo DiCaprio. Mas outra parte do meu cérebro clicou e eu só, pá, dei um tapa na cara dele e aí eu gritei, vai se ferrar. Nada disso estava no roteiro, o lugar ficou mudo e eu congelei. Aí eu pensei, você acabou de bater na cara do Leonardo DiCaprio, eles vão prender você, porque isso é agressão, você definitivamente nunca mais vai trabalhar, e eles provavelmente vão te processar se ele ficar com um hematoma no rosto e estiver gravando alguma outra coisa. Aí de repente Marty e Leo começaram a gargalhar, Martin fala, isso foi ótimo, e o Léo pede, me bate de novo. Uma semana depois, eles me ligaram oferecendo o papel. Was all this legal? Absolutely not. We were making more money than we knew what to do with. We don't work for you, man. Yeah, my money taped you, Bruce. Technically, you do work for me. What's wrong, Dad? O personagem era o que a Margot Robbie precisava para estourar em Hollywood. Logo os papéis começaram a aparecer com mais frequência e relevância. Vamos falar de algum dos filmes mais importantes de sua carreira. Os Últimos na Terra, ou Z for Zachariah. Essa é a história de 3 sobreviventes a algum desastre radioativo que por acaso se encontram em uma espécie de oásis em meio a uma área rural americana. Inicialmente, a trama começa acompanhando a Ann Burden, personagem central e papel da nossa perfil de hoje. Em seu primeiro trabalho como protagonista em Hollywood, ela já foge do estereótipo de beldade. Esse tipo de escolha foi importante para que ela não ficasse limitada a um só tipo de personagem. Anna é uma jovem fazendeira bastante religiosa e de personalidade amigável, mesmo depois de ter vivido no isolamento.
Margot usou a experiência com fazendas que teve na infância para enriquecer a sua performance. Ela já sabia ordenhar vacas, dirigir tratores e cultivar hortas, por exemplo. Logo no início da história, o engenheiro e cientista John Loomis, interpretado pelo Chiwetel Ejiofor, também é apresentado. O protagonista do ótimo 12 anos de escravidão, ou 12 Years a Slave, está bem como sempre. Ele consegue imprimir com facilidade a carga emocional que os traumas do seu personagem exigem. Eles dois, até onde sabem, são os únicos sobreviventes a quase uma situação bíblica e precisam se ajudar na luta pela sobrevivência. Ambos formam um embate interessante e sutil entre fé e razão, principalmente naquele contexto apocalíptico. E justamente quando a gente pensa que as coisas vão se estabilizar, o diretor Craig Zobel introduz um novo elemento que vai mudar toda a dinâmica. Lá pela metade do filme, o Caleb, papel do Chris Pine, se aproxima do casal e imediatamente já desperta o interesse de Anne. Eles têm compatibilidades que não se pode negar, começando pela questão religiosa, mas eu não quero dar muito spoiler. Margot Robbie está muito bem no papel, o sotaque, a carga emocional, a expressão corporal, tudo construído com esmero para criar esse personagem endurecido pelas tragédias, mas que mantém os traços de personalidade moldados pela sua vida pregressa. É interessante como a trama acontece sem muita exposição nos diálogos. As informações estão lá, mas a audiência vai conhecendo o pano de fundo da história aos poucos. A narrativa tem um ritmo lento que funciona bem para a maior parte dessa história de isolamento e introspecção. O diretor faz um bom trabalho em escolher certos momentos para emocionar e acelerar a trama, impedindo que a experiência se torne muito maçante. O que eu gosto desse tipo de filme é como ele questiona tudo o que é socialmente construído. Se só tem 2 ou 3 pessoas no mundo, a busca por sobrevivência e sentido na vida fica muito mais presente. Isso sempre acaba gerando um verdadeiro estudo sobre a natureza humana. Da parte técnica, eu destacaria a fotografia, que se beneficia muito das belas locações e sua natureza exuberante. Jealousy doesn't suit you, sir. I love you. You fancy a wager? Mas antes de continuar, já deixa seu like e comenta o que você tá achando. Isso ajuda a gente a entender o que você gosta de assistir aqui no canal e também mostra pro YouTube que você quer receber os novos conteúdos da gente. Mas agora, vamos nessa. Eu, Tonya, ou I, Tonya. Esse filme é baseado nas entrevistas totalmente conflitantes da famigerada patinadora olímpica Tonya Harding e do seu ex-marido Jeff Gillooly. O material-fonte vira recurso narrativo, e isso é pontuado logo nos primeiros momentos do filme, com a apresentação dos personagens no formato visual da televisão. Essa é uma maneira interessante de colocar qualquer pessoa a par daquele contexto. Depois da introdução, o diretor Craig Gillespie, que também comandou A Garota Ideal e Horas Decisivas, começa a contar a história da personagem central, desde que ela começou a praticar patinação no gelo quando era uma criancinha prodígio em Portland, até a resolução revoltante do seu julgamento, passando pelo casamento com Jeff e, claro, brigas com a mãe. O elenco é muito bom. Sebastian Stan não está muito crível na parte do filme que eles são adolescentes, mas nas outras ele performa muito bem. Allison Janney, por sua vez, está incrível do início ao final. Ela possui uma potência inegável, sua construção de personagem é sólida e a química com Margot é evidente. Um trabalho que lhe rendeu seu primeiro Oscar e pra lá de merecido. Suas cenas com a protagonista realmente se destacam no longa, a carga emocional e a fluidez das interações são a base dessa incrível trama familiar. Esse é um filme de personagem e o sucesso desse tipo de produção depende muito da protagonista. Nesse caso, a performance de nossa perfil não decepciona. Ela entende bem a história que está sendo contada e a sua interpretação é exemplar. É visível que a preparação para o papel foi muito bem executada e isso transparece nas minúcias da personagem. Em entrevista, Margot comenta sobre o papel. É uma responsabilidade muito grande interpretar uma pessoa real, especialmente se essa pessoa ainda está viva e é lembrada muito claramente por todo mundo, que todo mundo já julgou. Esse foi um desafio novo e estranho, mas como existem muitas imagens dela online, eu pude estudá-la de longe. Por 6 meses eu assisti muitos clipes dela e escutei o seu sotaque no meu iPod repetidas vezes e obviamente eu estava treinando com patins em paralelo. Também haviam as entrevistas que ela deu desde que tinha 15 anos de idade e o documentário que serviu como base para o roteiro, então eu pude estudar todas essas coisas e meio que mapear e construir o personagem por completo, antes mesmo de conhecer a Tonya pessoalmente. A escolha de usar bastante o recurso de narração não costuma me agradar. Em geral, isso deixa os filmes muito expositivos, mas aqui ele funciona muito bem. Já existe a linguagem de entrevista que é estabelecida no início, e o diretor utiliza o recurso para destacar a forma
particular de pensar de Tonya. A parte técnica também chama bastante atenção aqui. Essa é uma produção que brinca com diversos gêneros ao mesmo tempo. É um drama familiar, um thriller policial, uma comédia de humor negro e também um filme de esporte, com direito à sequência de treinamento. She actually did this. A câmera também funciona muito bem, com destaque para as tomadas dos campeonatos. Elas mostram bem a ação, explorando muito o cenário e utilizando de maneira interessante o slow motion. A montagem também é bastante presente, ela ajuda a mostrar como as versões do casal eram diferentes, a dar um ritmo criativo para a história e a construir significado. Eu, Tonya é um filme emocionante, questionador, engraçado e dramático, tudo isso encaixado com harmonia e resultando em uma bela experiência cinematográfica, tá mais do que recomendado. Friggin' person bashes in their friend's knee. Who would do that to a friend? Duas Rainhas, ou Mary Queen of Scots. A história começa em 1561, ano em que as Ilhas Britânicas viviam um conflito aberto entre a Igreja Católica, representada por Mary Stuart, e a Igreja Protestante Inglesa, liderada pela Rainha Elizabeth I. Como sugere o título original, a trama é focada na Rainha Escocesa, interpretada pela Saoirse Ronan, e no desenvolvimento do seu arco, de sua chegada na Escócia, passando por vitórias e derrotas. Saoirse está com um tom um pouco acima em algumas cenas, mas sua performance é boa no geral. Há cenas bem conduzidas, mas em alguns momentos ela não parece tão confortável assim no papel. Isso fica ainda mais evidente, já que o tempo de tela da atriz irlandesa é muito grande. Por outro lado, com Margot isso não acontece. Além dela ter menos cenas, nossa perfil de hoje apresenta uma performance bem segura ao longo de todo o filme. Ela imprime uma complexidade maior para sua personagem, mesmo com a sua participação mais restrita. Algumas escolhas narrativas do diretor Josie Rourke não me agradaram completamente. O vai e volta entre as rainhas, que só se encontram no final da trama, e as cenas de batalha pouco inspiradas deixam a desejar. O que chama atenção aqui é a parte técnica, a começar pela fotografia. Ela funciona tanto nas belas paisagens da Escócia e Inglaterra, quanto nos cenários e locações internos. E isso nos leva ao design de produção, outro elemento muito bem trabalhado e importantíssimo na escolha narrativa do diretor. Qualquer leigo consegue perceber como a construção do ambiente trabalha para a história, com destaque para as cortes da Inglaterra e da Escócia. E para fechar, a gente não podia deixar de citar a maquiagem e o figurino. Indicado ao Oscar em ambas as categorias, esse filme é elevado a um outro patamar pelo belo trabalho feito na caracterização dos personagens. A imersão naquele mundo e a verdade visceral das cenas dependeu muito disso. Many times you have said I cannot do what I have done. Do not play into their hands. Your heart has more within it than the men who counsel you. You would do well to watch your words. I will not be scolded by my inferior. You're inferior. Era uma vez em Hollywood ou Once Upon a Time in Hollywood. O ano de 2019 começou muito bem com esse novo filmaço do diretor Quentin Tarantino. A gente tem uma trilogia de vídeos falando só sobre o cineasta, vou deixar aqui nos cards. Nesse novo trabalho, Tarantino reconstrói o caso Charles Manson enquanto acompanha momentos desafiadores da carreira de Rick Dalton, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, e também mostra as aventuras do dublê Cliff Booth, personagem do Brad Pitt. Ambos fazem um trabalho espetacular, o que rendeu mais uma indicação para DiCaprio e o primeiro Oscar de Brad Pitt. Ele já tem perfil aqui no canal, o link vai ficar nos cards. Nossa perfil interpreta a atriz Sharon Tate em uma versão mais sortuda do que a personagem original retratada. Sua participação é interessante, mas com um tempo de tela reduzido. Era uma vez em Hollywood é um filmaço, eu comento mais a fundo no vídeo impressões que fizemos dele, tá mais do que recomendado. I love that stuff, you know, the killing. A lot of killing. Anybody order fried sauerkraut? E agora ela está em cartaz em dois filmes muito importantes para a indústria no geral, mas principalmente para a carreira de Margot. Em O Escândalo ou Bombshell, ela interpreta Kayla. A personagem foi a única que não é baseada em uma pessoa real, mas sim nas experiências que diversas mulheres tiveram no caso Roger Ailes, da Fox News. Aqui no Brasil, o escândalo não ficou tão conhecido, mas lá nos Estados Unidos o impacto desse processo todo é comparável ao caso do famigerado produtor Harvey Weinstein. Ambos infelizmente muito semelhantes, mas que pelo menos deram início ao movimento Me Too. Em grande performance, nossa perfil responde bem ao desafio desse papel que exige uma ampla capacidade dramática. De inocência a trauma, Margot Robbie imprime muita verdade em suas cenas, que lhe renderam uma indicação ao Oscar como melhor atriz coadjuvante.
Da parte técnica, o que se destaca é a maquiagem. Eles usaram uma mistura de próteses de silicone com maquiagem tradicional para transformar completamente o rosto da Charlize Theron no da Megyn Kelly. Além de levar o Oscar da categoria, o trabalho foi tão bem feito que os produtores tiveram que colocar antes do filme um aviso de que os personagens não são as pessoas reais retratadas. I think I'd be freaking phenomenal on your network. I could pluck you out and move you to the front of the line. But I need to know that you're loyal. I need you to find a way to prove it. I'm the best. E finalmente, em Arlequina, Aves de Rapina ou Harley Quinn, Birds of Prey, ela volta ao personagem que virou fenômeno cultural, a Arlequina. You know what a Harlequin is? A Harlequin's role is to serve. It's nothing without a master. No one gives two shits who we are beyond that. Margot Robbie é uma atriz incrível. Apesar dela ser uma das mulheres mais bonitas da indústria, ela conseguiu vencer esse estereótipo simplista e mostrou que ela tem uma capacidade dramática invejável. Uma das grandes atrizes de sua geração, ela convive bem com os enormes projetos comerciais e com aqueles mais artísticos. Vale a pena dar uma olhada em seus filmes que eu não comentei aqui no vídeo. São produções como A Grande Aposta ou The Big Short, Suite Francesa ou Suite Française, Uma Repórter em Apuros ou Whisky Tango Foxtrot, Golpe Duplo ou Focus, e A Lenda de Tarzan ou The Legend of Tarzan, entre outros. Cinéfilos, obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Até lá, tchau, tchau! E aí, pessoal, minha dica de cinéfilo de hoje é o filme O Farol. É um filme lindo, foi indicado ao Oscar e tem como protagonistas o William Dafoe e o nosso querido Batman, Robert Pattinson. A gente tá fazendo sorteio de ingressos para esse filme lá no feed, dá uma conferida.